Fala aí, gurizada, beleza? Professor Joseir para mais uma aula aqui no canal. Vamos falar agora de termo algébrico ou monômio. Está aqui a definição, mas eu vou falar dessa definição de uma forma mais simples. Então vamos lá, ó. Então, o que é um termo algébrico ou monômio? Quando você tem o produto, ou seja, a multiplicação de números reais, todos ou em parte sob representação literal, você tem um monômio ou um termo algébrico. Então, você tem aqui 7x. 7 está multiplicando x, ó. Número e letra juntos, você sabe que está multiplicando. Isso aqui é um monômio, ou seja, um termo algébrico. Então, você tem aqui na letra B, menos 5 está multiplicando x, que está multiplicando y, ó. Outro exemplo de monômio ou termo algébrico. Vamos ver aqui outro termo na letra C. Menos x, yz. Menos 1 está multiplicando x, que está multiplicando z. Na letra D, 4 quintos de a elevado ao quadrado. Então, você tem aqui outro exemplo de monômio. E aqui você tem essa observação que é importante, que todo número real é um monômio sem parte literal. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos ver aqui o coeficiente e a parte literal dos monômios. Então, você tem esse termo aqui, ó, esse monômio. Então, qual é o coeficiente dele? 7, é o número real. E a parte literal é a letra que está acompanhando ele, ó. 7 é o coeficiente, a parte literal, x. Qual é o coeficiente desse monômio? Menos 5. E a parte literal, x, y. Vamos ver outro exemplo. Menos x, y, z. Qual é o coeficiente? Preste atenção, ó. Aqui esse sinal negativo na frente do monômio está implícito que o coeficiente é menos 1. Então, coeficiente menos 1 e a parte literal x, y, z. Coeficiente aqui desse monômio, 4 quintos, a fração 4 quintos. E a parte literal, a elevado ao quadrado. Então, coeficiente parte literal é só isso. Vamos para a próxima aqui ver o que é termos semelhantes. Vamos lembrar aqui de termos semelhantes. Então, dois termos são semelhantes quando tem a mesma parte literal. Você tem que prestar atenção na parte literal. Se as partes literais forem iguais, esses monômios são termos semelhantes. Então, ó, vamos lá. 5m e menos 7m. Perceba que os coeficientes são diferentes, mas eles têm a mesma parte literal. Parte literal m, parte literal m, são semelhantes. Letra B, 2x, y elevado ao cubo e 9y ao cubo, x. Então, você tem aqui, ó, coeficiente 2, coeficiente 9, parte literal x, y ao cubo e parte literal y ao cubo, x. Mas eles são semelhantes porque, ó, eles têm a mesma parte literal. Ó. Não importa que a ordem dos fatores literais está trocado. Você tem aqui x multiplicando y ao cubo, e aqui você tem y ao cubo multiplicando x. É a mesmíssima coisa aqui, ó. Não tem diferença na parte literal. Tanto faz você multiplicar, ó, 2 vezes 3, quanto você multiplicar 3 vezes 2. Tá certo? Então, ó, é o que está acontecendo aqui, só está trocado, não importa a ordem dos fatores literais, como está aqui na observação, mas os monômios são semelhantes. Esses termos algébricos são semelhantes, ó, tem a mesma parte literal. Perceba que o coeficiente, o expoente aqui desse x é 1, desse x aqui também é 1. O expoente do y é 3, o expoente do y também aqui é 3. São exatamente iguais, só estão trocados aqui, ó, a ordem dos fatores literais. Vamos ver um exemplo aqui de termos que não são semelhantes, para você prestar atenção. Então, você tem aqui uma letra C. 3xy e 3xy elevado ao quadrado. Ó, que está aqui, vamos chamar atenção. Coeficientes iguais, mas você tem que prestar atenção na parte literal. Ó. A parte literal aqui é x, y. E aqui é xy elevado ao quadrado. Ó. Mudou aqui, ó. Só o que tá diferente aqui, ó. Esse y aqui que está elevado ao expoente 1 e aqui o expoente está elevado ao quadrado. São o quê? Termos semelhantes? Não, esses termos não são termos, não são termos semelhantes, certo? Não tem a mesma parte literal, ó. Parte literal aqui está totalmente diferente, ó. xy elevado ao quadrado. Então, aqui não são termos
semelhantes, tá certo? Então preste atenção às partes literais. As partes literais têm que ser exatamente iguais, tá ok? Então, ó, não são termos semelhantes, certo? Então está aí, gente. Termo algébrico ou monômio, aula 2 aqui de álgebra. Dê um like no vídeo, faça sua inscrição no canal se você não está inscrito, faça seus comentários e até a próxima aula, pessoal.